Tá dando. Então aqui temos uma figura que mostra a construção da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, né? Eu falei na outra aula sobre a revolta da vacina, que tem muito a ver com a reforma urbana que ocorreu no Rio, certo? E eu não pude mostrar a figura naquele momento agora, um monte de casarões sendo arrumados, porque se vocês olharem aqui no canto tem um monte de entulho do que foi aberto para fazer a avenida, tá? Junto com a vacinação obrigatória, que é uma campanha feita pelo Dr. Oswaldo Cruz e pelos médicos para acabar com a varíola, mostrando o Dr. Oswaldo Cruz, né? Segurando uma seringue de higiene em cima do Rio de Janeiro, e aí um monte de doenças chegando, lembrando aquela questão que a população via os médicos com uma visão não muito boa, porque era aquele choque cultural que existe entre as duas formas de medicina, né? E, enfim, a revolta, né? Então, a charge também da época, mostrando aí, né, um monte de médicos montados em seringas, atacando de um lado, com um banner aqui, né, de vacinação obrigatória, com umas caveirinhas, né, até porque, se não me engano, alguém lembrou na aula passada que a vacina causava morte de algumas pessoas, né, e aí é bem isso mesmo, as caveiras ali para representar. Essa vacina é um perigo, né? Então, um monte de médicos e do outro lado a população com vassoura, pinico, garfo, serrote, machado, jogando panela, pinico cheio na cabeça dos médicos, né? É uma charge que representa aí a revolta da vacina. Aqui uma foto da época de uma das coisas que eu citei para vocês, então ah, a questão dos bondes que eram virados, né? Certo? Os bondes eram virados para se trocar tiro com a polícia. O bonde era de aço. Uma outra charge da época, essa mostrando o Oswaldo, pode ver atrás da costa do médico que está tem o Oswaldo, né? E tem uma cruz. Então, Oswaldo Cruz, né? O esfolador. E do outro lado, o Zé Povo. Pode ver que ele está com um sapato no pé, o outro pé descalço, né? Um bem povão e Zé Povo. Ou as calças com remendo no joelho, né? Certo? Então, é mais uma charge da época. E no fundo, o pessoal assim, né, a silhueta delas olhando para isso como se fosse ninguém vai intervir, ninguém vai fazer nada, mas para eles é tudo muito bom. E o pobre está preso a uma corda no pescoço, né? Lembra que eu falei que as pessoas tinham muito medo do Oswaldo Cruz eu até cito, se não me engano, no texto que eu coloquei no blog do professor, aliás, para quem está chegando agora, para quem não pegou aula, eu tenho colocado textos aí para ajudar, tem algumas videoaulas nesse canal também para ajudar sobre algumas coisas que a gente já falou. Se não assistiu a aula, vê a videoaula depois, vai vendo aí de pouquinho e beleza. E tem texto que fala de uma musiquinha que se cantava, os pobres não, as mães clamam e gritam e choram por Jesus. E o culpado disso tudo é o doutor Oswaldo Cruz, né? Certo? Aqui uma outra charge da época, engraçada, mostrando o medo que as elites da época têm da revolta. Então você tem aqui o Rodrigues Alves, o Pereira Passos, o Oswaldo Cruz, esse fulaninho. Aqui uma vaca acendendo, a vaca escrito vacina obrigatória, né? E ela está acendendo um pavio de uma escrito Revolução. Olha que interessante, nós estamos falando de 1904, né? Isso é anterior àquilo que é a Revolução Russa, né? E mesmo assim você tem um medo aí dos caras de haver uma revolução, quer dizer, os caras com medo, quer dizer, o que essa vacina obrigatória pode causar, o que ela pode levar, o que ela pode fazer, né? Certo? Alguma dúvida até aqui?
O Emanuel perguntou, Oswaldo Cruz foi quem iniciou a vacina obrigatória? Né? Boa noite, Rosana, beleza? O Oswaldo Cruz não é aquele que inicia, ah, ele é que vai bolar o plano de vacinação obrigatória contra os pobres, são só os pobres, para acabar com a varíola. Por isso, grande parte das charges da época centram no Oswaldo Cruz. Tá? Se você pegar essa daqui, ó, o primeiro representado aqui, representado o Oswaldo Cruz, esse bigodinho aqui, a representação do Oswaldo Cruz. Então, por isso que há uma centralidade da figura dele, ele era o grande defensor da vacinação obrigatória contra os pobres, em cima dos pobres, aí todo aquele problema que a gente discutiu, tá? Não é, eu estava falando na figura, ó, eu estava falando da centralidade do Oswaldo Cruz, né, nas charges. Era isso que eu estava falando, a centralidade dele nas charges. Então, o Emanuel perguntou, mas ele né, por que essa coisa do Oswaldo Cruz? Porque ele que faz o projeto de vacinação obrigatória, né, numa população que, vamos lembrar, já está tensa pra caramba por causa de uma outra questão que está relacionada com a reforma urbana. Então, volta lá naquela primeira que coloquei, né? Certo? E toda aquela reforma urbana para fazer a Avenida Rio Branco e copiar o modelo da Belle Époque, que vai atingir a população, vai atingir claramente a população do Rio de Janeiro sendo expulsa do centro do Rio de Janeiro, e junto com isso a campanha de vacinação obrigatória e a revolta. Certo? Daquilo que a gente falou aí na outra aula. Correto? Os ricos não eram obrigados a tomar vacina, tá? Eram só os pobres, porque nessa época tem uma discussão seguinte: a medicina na época discutindo se as doenças elas se proliferam por infecção ou por contágio. Obviamente, a gente sabe que as doenças, varíola e outras hoje é tudo contágio, tá? Então, é o contato das pessoas com as coisas, né, que vão, como é o coronavírus, né, é contágio, certo? Você não vai sozinho desenvolver a doença. Na época, o poder médico, né, centralizado na figura do Oswaldo Cruz, ele vai achar infecção. Então eles diziam, eles usavam um termo que eu vou jogar aqui no chat, que é o miasmas. Eles diziam que os pobres desenvolviam miasmas. Então era como se os pobres desenvolvessem infecções. Por quê? Porque eles são pobres, porque eles são sujos, porque eles não têm todos os tratos de higiene. Óbvio, os caras eram muito pobres. Vamos lembrar, a grande pobre do Rio vive em cortiços. Cortiço tem 16, 20 quartos com um único banheiro. As condições de vida são muito ruins na época. É só você pegar a obra do Aloysio Azevedo, que eu citei na outra aula, né? O Cortiço e ler, você vai ver isso. Uma condição de pobreza aí muito grande. Por isso a coisa não recai em cima dos ricos, apenas em cima dos pobres. Né? Essa visão que se tem. De 17, eu havia falado para vocês da greve, uma imagem da greve aqui, tá? Dos operários em greve, né? Você tem grandes greves de trabalhadores durante toda a República Velha. A imagem da greve 17, eu acho que eu só citei na outra aula, falando muito rapidamente de questão das greves, né? É uma grande greve geral, portanto, você tem várias categorias de trabalhadores que vão parar, tá? Você tem grandes manifestações nessas greves. As greves atingem São Paulo, Rio de Janeiro. Se vocês olharem, tem umas bandeiras pretas no meio da manifestação aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Tem acho que uma outra foto que dá para ver melhor. Aqui o jornal A Batalha falando que está proclamada a greve geral, tá? Certo? Viva o operariado em luta, vamos à greve geral, que é um jornal anarquista chamando para a greve. Essa foto mostra mais claramente essa questão das
das bandeiras pretas, tá? Então aí, se vou colocar de novo aí para vocês, vou até aumentar um pouco a foto para vocês poderem ver, né? Aqui, ó, uma foto de uma manifestação da greve de 17 e as bandeiras pretas. O que significa as bandeiras pretas? As bandeiras pretas são anarquistas, tá? O anarquismo, vamos lembrar, o movimento operário, ele tem duas fortes correntes de pensamento no século XIX. Uma delas e a outra é o socialismo marxista, ou tanto de socialismo científico. Essa foto especificamente, ela é uma foto de São Paulo, tá? E essa foto de São Paulo, São Paulo tinha muito anarquista. Por quê? Imigração italiana e imigração espanhola.